Trabalhador idoso é demitido sem motivo e a atitude de Celso Portiolli emociona o Brasil. Seu Antônio sentia o cheiro do café fresco se espalhando pelo ar quando ouviu seu nome ser chamado pela voz seca do gerente. Ele ajeitou o avental surrado e caminhou até o escritório, sem imaginar que aquele seria o último dia de uma vida inteira de dedicação. Infelizmente, precisamos cortar custos, disse o homem atrás da mesa, sem sequer encará-lo. As palavras foram como um soco no peito. Depois de 35 anos servindo café e sorrisos naquele hotel de luxo, ele estava sendo descartado como um móvel velho e inútil. Por um momento, seu Antônio ficou mudo. Não havia aviso, não havia explicação justa, apenas um adeus frio e burocrático. Ele olhou ao redor, buscando um resquício de empatia nos olhos do gerente, mas encontrou apenas indiferença. Eu fiz algo errado? Sua voz saiu embargada. O homem apenas suspirou, como se fosse um incômodo responder. Não é pessoal, Antônio. São apenas negócios. As pernas dele vacilaram. Ele tinha 65 anos, uma esposa doente e um neto para criar. O salário, pequeno mas fixo, era sua única garantia de que ainda poderia colocar comida na mesa. O gerente lhe estendeu uma rescisão e apontou a porta, como se estivesse lidando com um problema resolvido. Assine aqui. O que se faz quando se perde tudo de uma hora para outra? Seu Antônio pegou a caneta, mas suas mãos tremiam tanto que não conseguiu assinar. Seu coração pesava como chumbo. Ele lembrava do dia em que começou ali, ainda jovem, cheio de esperança, acreditando que um emprego de tantos anos lhe garantiria um pouco de respeito na velhice. Ele engoliu a dor e assinou, porque não tinha escolha. Saiu do escritório sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Como contaria para sua esposa, Dona Marlene, que dependia dos remédios caros? Como olharia para o neto e explicaria que não poderia mais comprar o leite que ele gostava? Caminhou devagar pelo salão do hotel, onde tantos hóspedes famosos já tinham passado, onde ele tinha servido café até para Celso Portiolli, em uma de suas hospedagens. O senhor sempre foi tão gentil, lembrou das palavras do apresentador, ditas anos atrás. Mas palavras não pagavam contas. Saiu pela porta da frente pela última vez, sem saber para onde ir. O vento frio cortava sua pele, mas nada doía mais do que a sensação de ser invisível. Como alguém que dedicou a vida inteira a um trabalho podia ser tratado assim, como se nunca tivesse existido? E então, o destino agiu de forma inesperada. No exato momento em que Antônio cruzava a calçada, de cabeça baixa e olhos cheios d'água, um carro preto parou ao seu lado. O vidro desceu lentamente. A voz que veio de dentro do veículo era inconfundível. Seu Antônio? O que houve? A voz de Celso Portiolli fez o tempo parar. Seu Antônio piscou algumas vezes, como se duvidasse que aquilo era real. O apresentador estava ali, dentro de um carro de luxo, olhando para ele com sincera preocupação. Não era comum alguém como Celso notar alguém como ele. Os ricos passam pelos humildes como se fossem invisíveis, mas naquele momento ele estava sendo visto. Seu Antônio, o que houve? A voz do apresentador soava diferente do tom animado da TV. Era um tom de genuíno interesse, quase como um filho falando com um pai. O idoso tentou forçar um sorriso, mas seus olhos denunciaram o peso que carregava. Ah, seu Celso, só um tropeço da vida, nada mais. Ele tentou disfarçar, mas o nó na garganta apertava. Celso não era bobo. Entra no carro, vamos conversar, disse destravando a porta. Seu Antônio hesitou. Desde quando um homem como ele sentava-se num carro daqueles? Mas algo na sinceridade do apresentador o fez ceder. O carro cheirava a couro novo e tinha um painel brilhante. Mas seu Antônio só conseguia focar no próprio reflexo no vidro da janela. O que estava fazendo ali? O silêncio durou até Celso
estacionar em uma cafeteria discreta e descer, esperando que ele fizesse o mesmo. Dentro do café, sentaram-se em um canto mais reservado. Celso tirou os óculos escuros e se inclinou para a frente, como se estivesse prestes a ouvir a história mais importante de sua vida. Agora me conta, o que aconteceu? Seu Antônio respirou fundo. Olhou para as mãos enrugadas e, pela primeira vez em anos, alguém lhe deu espaço para falar. Os olhos do idoso estavam marejados quando começou a contar. Trabalhei no hotel por 35 anos, seu Celso. Acordei cedo todos os dias, servi café com um sorriso no rosto. Nunca faltei, nunca reclamei. E hoje me jogaram fora como se eu nunca tivesse existido. Celso permaneceu em silêncio, ouvindo cada palavra. Antônio olhou para o café na xícara, perdido nos próprios pensamentos. Minha esposa, Dona Marlene, está doente. O dinheiro do hotel ajudava a comprar os remédios dela. E agora eu não sei como vai ser. O apresentador franziu a testa. Eles te demitiram sem motivo? Antônio assentiu devagar. Disseram que era corte de custos, mas contrataram um rapaz novo outro dia. Só queriam alguém mais jovem. Sua voz tremeu ao dizer aquilo. Era como se sua vida inteira tivesse sido reduzida a um número dispensável. Celso suspirou, cruzando os braços. Ele tinha crescido vendo o próprio pai acordar cedo e trabalhar duro para sustentar a casa. Sabia reconhecer um homem digno quando via um. O senhor já pensou em processar o hotel? Perguntou. Antônio sorriu triste. Processar? E esperar anos por uma resposta? Eu preciso de dinheiro agora, seu Celso. Minha neta ainda está na escola e eu não quero que falte nada para ela. Aquele comentário pegou Celso de jeito. Família. Antônio não estava pedindo ajuda para si mesmo. Estava preocupado com os outros. O apresentador sentiu um aperto no peito. Foi quando uma ideia começou a surgir em sua mente. Celso ficou pensativo por alguns instantes. Seu Antônio tomou um gole do café, tentando não se deixar levar pelo peso das emoções. Mas o apresentador já tinha tomado uma decisão. Seu Antônio, o senhor tem experiência demais para ficar sem trabalho, e eu não vou deixar isso acontecer. O idoso franziu a testa. O que quer dizer com isso, seu Celso? Celso sorriu de lado. Eu tô sempre viajando, gravando, precisando de alguém de confiança para cuidar de algumas coisas. E o senhor me parece a pessoa certa para isso. Antônio arregalou os olhos. O senhor está me oferecendo um emprego? Celso balançou a cabeça. Não, tô te oferecendo um novo começo. O silêncio pairou no ar. Antônio sentiu as lágrimas chegarem, mas segurou. O orgulho ainda era forte, mesmo depois de tudo. Seu Celso, eu nem sei como agradecer. Não precisa agradecer, só aceita. Aquele momento não parecia real. Depois de uma queda brutal, a vida estava lhe dando uma segunda chance. Mas o que seu Antônio não sabia era que essa história estava longe de terminar. O sol nascia timidamente quando seu Antônio ajeitou a gola da camisa, olhando-se no espelho. O coração batia forte no peito. Fazia anos que ele não sentia aquele frio na barriga de começar algo novo. A demissão ainda pesava, mas agora havia uma esperança. Celso Portiolli lhe dera uma chance que ele jamais imaginaria ter. Na cozinha, Dona Marlene o observava com um sorriso suave. Você está elegante, meu bem. Antônio sorriu de volta, mas seus olhos mostravam preocupação. E se eu não der conta? Esse trabalho é diferente de tudo o que já fiz. Ela segurou sua mão com carinho. Você passou a vida inteira cuidando das pessoas. Isso não mudou. Seja quem você sempre foi. Ele respirou fundo e pegou o ônibus rumo ao escritório de Celso. O trajeto foi estranho. Depois de 35 anos indo para o hotel, seguir outro caminho parecia errado. Mas ao chegar ao prédio comercial, moderno e espelhado, percebeu que estava exatamente onde precisava estar. Celso o recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. Pronto para o primeiro dia? Seu Antônio assentiu.
Pronto, só preciso entender direito o que vou fazer. O apresentador deu uma risada. Nada complicado. Quero alguém de confiança para me ajudar a organizar as viagens, lidar com algumas compras e garantir que minha equipe esteja bem atendida. E pelo que me lembro, o senhor sempre foi impecável nesse quesito. O idoso se emocionou. Ele, que havia sido tratado como descartável pelo antigo emprego, agora era reconhecido por suas qualidades. No primeiro dia, acompanhou Celso em reuniões, ajudou na logística da agenda e conversou com os funcionários. No fim da tarde, quando o apresentador olhou para ele e disse: "Acho que acertei em te chamar", Antônio sentiu algo que há tempos não sentia: orgulho. O que ele não sabia era que a reviravolta mais inesperada ainda estava por vir. Na manhã seguinte, enquanto preparava um café para Celso, Antônio percebeu algo estranho. O telefone do apresentador não parava de vibrar com notificações. Celso franziu a testa ao desbloquear a tela e viu o motivo. O nome de seu Antônio estava viralizando na internet. O hotel que o demitiu sem explicação estava sendo acusado publicamente de dispensar funcionários mais velhos para substituí-los por trabalhadores mais jovens e baratos. Alguém havia publicado a história de seu Antônio nas redes sociais e a revolta popular crescia rapidamente. Celso leu um dos comentários em voz alta. Inacreditável que um homem com 35 anos de dedicação tenha sido jogado fora assim. Nunca mais me hospedo nesse hotel. Outros diziam: cadê a justiça para esses trabalhadores? E, se não fosse o Celso, esse senhor estaria passando fome. Seu Antônio, que observava tudo com a xícara tremendo em suas mãos, ficou pálido. Eu nunca quis causar confusão. Celso olhou para ele com seriedade. O senhor não causou nada, seu Antônio. A injustiça que fizeram com você é que gerou isso. Horas depois, a televisão já repercutia o caso. Repórteres se aglomeravam na frente do hotel, exigindo uma explicação. O gerente, que antes dispensara Antônio com frieza, agora tentava justificar a demissão em entrevistas, mas cada resposta parecia piorar a situação. Então veio a bomba. Um ex-funcionário revelou que o hotel tinha uma política oculta de afastar trabalhadores mais velhos para renovar a equipe. Era discriminação descarada. Celso olhou para Antônio e disse calmamente: "O senhor quer falar sobre isso publicamente ou prefere se manter fora dessa confusão?" O idoso hesitou. Ele nunca gostou de chamar atenção, mas anos de silêncio não o protegeram da injustiça. Talvez fosse a hora de dizer algo. Ele respirou fundo, ajeitou a camisa e encarou Celso. "Vou falar." O estúdio de televisão estava cheio. Luzes fortes iluminavam o palco e a plateia murmurava em expectativa. O Brasil inteiro assistia. Celso Portiolli, ao lado de seu Antônio, preparava-se para dar voz a uma história que ninguém esperava ouvir. "Boa noite, Brasil!" Celso começou, seu tom mais sério do que de costume. "Hoje temos um convidado especial. Seu Antônio trabalhou por 35 anos no mesmo hotel, com dedicação e respeito. E um dia, sem aviso, foi demitido. Mas essa história não terminou aí." A câmera focou no rosto do idoso. Seu Antônio pigarreou, sentindo o peso do momento. "Eu nunca pensei que minha história fosse interessar a alguém. Eu só queria trabalhar, pagar as contas e cuidar da minha família. Mas o que fizeram comigo não foi certo." A plateia ficou em silêncio. Ele continuou: "Eu vi amigos serem dispensados como eu. Vi pais de família saindo do hotel sem esperança. Não é só a minha história, é a história de muita gente que é trocada como se fosse descartável." O público começou a aplaudir. Celso sorriu de leve. "E o que o senhor diria para os responsáveis por isso?" O idoso respirou fundo. "Eu diria que trabalho duro merece respeito, que lealdade não pode ser ignorada e que um dia todos eles também vão envelhecer. Espero que sejam tratados melhor do que eu fui."
Aplausos ecoaram pelo estúdio. Celso virou-se para as câmeras. E é por isso que eu tomei uma decisão. Seu Antônio não só tem um emprego comigo, mas vou ajudá-lo a criar um projeto para apoiar trabalhadores mais velhos que foram injustiçados como ele. O público explodiu em aplausos. O idoso levou as mãos ao rosto emocionado. Ele jamais imaginaria que sua dor se tornaria algo tão grande. E naquela noite, o Brasil inteiro chorou com ele. A repercussão foi gigantesca. Nas semanas seguintes, o hotel foi investigado por práticas abusivas e recebeu uma enxurrada de processos trabalhistas. Mas o impacto mais importante foi outro. Trabalhadores idosos começaram a compartilhar suas histórias nas redes sociais. Seu Antônio, antes um homem invisível, tornou-se uma voz para milhares de trabalhadores esquecidos. Empresas começaram a repensar suas políticas de demissão e um debate nacional se formou. Celso, fiel à sua palavra, ajudou Antônio a criar um fundo para apoiar trabalhadores demitidos injustamente. Grandes empresários contribuíram. O nome do idoso virou símbolo de dignidade e resiliência. E então, um dia, ele recebeu um telefonema inesperado. Era o gerente do hotel, nervoso. Seu Antônio, queremos oferecer um cargo de volta, com um salário melhor. O idoso sorriu do outro lado da linha. Ele não precisava mais deles. Não, obrigado, respondeu calmamente. Agora eu trabalho com alguém que realmente me valoriza. A vida tinha dado voltas inesperadas. Aquele que foi humilhado tornou-se um exemplo. E no final, a atitude de Celso Portiolli não só mudou a vida de um homem, mas fez o Brasil inteiro refletir. O tempo passou, mas a história de seu Antônio continuou ecoando por todo o Brasil. O homem que foi descartado sem aviso se tornou um símbolo de resistência, mostrando que trabalho duro e dignidade não podem ser ignorados. Muitas empresas repensaram suas políticas e milhares de trabalhadores idosos encontraram coragem para lutar por seus direitos. Tudo isso porque uma pessoa decidiu ouvir, ajudar e fazer a diferença. Celso Portiolli poderia ter ignorado seu Antônio naquele dia, mas escolheu agir. O que podemos aprender com essa história? Nunca subestime o impacto de um pequeno gesto. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma chance, de alguém que, acredite, de um empurrão para mudar sua trajetória. Se essa história te emocionou e te fez refletir, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para nos acompanhar em novas histórias. Assim, você ajuda a espalhar mensagens como essa para mais pessoas. Comente abaixo. Você já viu uma injustiça como essa acontecer? O que você faria no lugar de seu Antônio? Nos vemos na próxima.